Nós vamos falar hoje? Qual é o tema que a gente vai falar hoje, tá? 5 itens que não podem faltar na apresentação do seu projeto. Gente, é assim, a apresentação do projeto é uma coisa essencial para o nosso cliente e para nós, né? É igual eu falei, eu comentei com vocês lá na nossa legenda, né, da divulgação dessa live de hoje. Não adianta nada você ter um projeto lindo, 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 lindo que você fez, pensou maravilhoso e tudo mais, e aí você não saber fazer essa apresentação, não saber mostrar, não saber falar, não saber montar. A apresentação, gente, ela é meio caminho andado para aprovação do seu projeto, tá? Então a gente tem que saber. E eu lembro direitinho quando. Eu não sei se eu coloco o fone no YouTube, mas enfim, eu vou deixar sempre. Ninguém falou nada. Eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando no escritório de arquitetura, eu tinha acabado de me formar e comecei a trabalhar no escritório. E aí, a minha ex-chefe, na época, entrou no escritório, ela tinha uma reunião de apresentação de projeto. Aí ela falou: gente, hoje eu preciso ser uma atriz. Vocês vão ver se eu não vou convencer esse cliente a fechar, aprovar esse projeto de primeira. E aí eu fiquei olhando aquilo, porque assim, o projeto tinha acontecido um monte de problema, ela fez o negócio tudo correndo, enfim. Então não estava digno, assim, sabe? Assim, o projeto, ela sabia que podia ficar melhor. Mas ela, na apresentação, ela fez uma apresentação tão assim que o cliente ficou encantado. Então, assim, é lógico que você tem que ter um projeto bem feito, mas se você saber montar essa apresentação, saber apresentar, vai te ajudar na aprovação desse projeto, tá? E apresentar projeto é algo que a gente fica também muito nervoso nas primeiras vezes, né? A gente fica ansioso, a gente não sabe como que começa direito, a gente não sabe o que tem que falar direito, não sabe se deixa o cliente, que horas que o cliente tem que falar, que horas que ele pode entrar para te perguntar alguma coisa. Então, assim, a apresentação no início, para mim, era algo que eu ficava muito nervosa. Os meus primeiros projetos, eu já contei isso, alguém já ouviu essa história. Eu fui fazer um projeto para um casal e, gente, no dia da apresentação do projeto, eu tava tão nervosa, que eu arrependi de ter pegado o projeto. Porque eu tava assim, eu suava e eu tremia. Eu não dormi. Olha isso, gente, que nervoso, né? Nossa Senhora, eu tremia. E eu lembro que eu fui apresentar o projeto num café. A gente marcou num café. Aí eu indo para esse café, meu Deus, eu não devia ter pegado esse projeto. Ai, eles não vão gostar, eu não sei se eu fiz direito. E aí, aquela passando aquele tanto de dúvida na minha cabeça, eu fiquei muito nervosa. E aí, depois da apresentação, ai, aquela sensação de alívio, assim, sabe? Apresentei, eles gostaram. Sabe aquela sensação de terminar a apresentação do TCC? É tipo isso, quando a gente começa a fazer projeto para cliente. É aquela sensação, meu Deus, dever cumprido. Só que a gente vai viver isso, a gente vive isso o tempo todo, né? Quando a gente tem escritório. Tem dia que eu tenho 3 apresentações de projeto, e é todo dia assim, eu não fico mais nervosa daquela forma. Eu fico ansiosa por um lado bom, eu fico ansiosa para saber se meu cliente vai gostar, para saber a reação do meu cliente, mas não aquele nervoso assim, meu Deus, pode dar tudo errado, entendeu? Comenta para mim quem fica aí nervoso para apresentar projeto. Quero saber se era só eu que ficava antigamente, quase passando mal para apresentar. Nathalie, Jéssica, sejam bem-vindas. Fê. Oi, povo do YouTube, tá me ouvindo aí? Vocês não manifestam aí para eu saber. Ah lá, a Fernanda falou que ela fica nervosa também. Nossa, gente, é um nervoso. Hã? Tá, beleza. É um nervo. Eu ficava assim. Ai, meu Deus, para que eu peguei esse projeto, gente? Nossa senhora, gente, eu tremia mesmo, assim, de a mão ficar assim gelada. Afe Maria, mas aí, gente, é só apresentando o projeto mesmo que a gente vai pegando o negócio. E aí, hoje, eu fico ansiosíssima, mas de um lado bom, assim, ansiosa, assim, ai, nossa, será que eles vão gostar mais? Não de ficar sem dormir, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a conversar sobre coisas, são itens super importantes para a gente ter na nossa apresentação, tá? Ó, Estúdio Arquitetura Criativa falou que ela ainda fica nervosa.
E tem alguns projetos, que eu também ainda fico, assim. Por exemplo, ontem eu fui numa obra que eu até postei no escritório, vou postar aqui depois, tá, gente, para vocês, porque não deu tempo. Que foi um projeto de uma escola. E eu fiquei muito ansiosa na apresentação, porque foi meu primeiro projeto de arquitetura escolar, era muita novidade para mim, e aí na hora de apresentar eu fiquei, ai, será que vai dar certo? Jesus amado. E o dono da escola é arquiteto, então eu fiquei bastante tensa e deu certo. Enfim, faz parte. Então vamos lá, a gente tem algumas apresentações, né, no nosso processo de projeto. A gente tem apresentação de estudo preliminar, apresentação de anteprojeto e tem a apresentação do executivo. Mas eu vou falar mais sobre estudo preliminar e anteprojeto, que são as etapas que a gente apresenta o projeto para o cliente aprovar, para o cliente se encantar. O executivo é uma apresentação mais técnica, né? Ali no executivo está tudo aprovado já, enfim, você só vai mostrar como que funciona um caderno de projeto executivo, tá? Então, eu vou falar mais de itens importantes, estudo preliminar de projeto, que eu vejo e que eu. Muitas coisas, quando eu comecei a apresentar projeto, eu falava, nossa, da próxima vez eu tenho que fazer isso, nossa, da próxima vez eu tenho que inserir aquilo. Porque, às vezes, no meio da apresentação, o cliente te faz uma pergunta que você não está nem preparado para aquilo, que você nem se organizou para ter aquilo na sua apresentação, tá? Então, são 5 itens muito importantes. Primeiro, vamos lá. Nosso estudo preliminar, tá? Que a gente apresenta a planta baixa lá no escritório, e quem já fez o curso Vida Real de Arquiteto sabe desse processo, provavelmente está trabalhando assim também. A gente apresenta só a planta baixa no estudo preliminar, que é o layout. Gente, e o que não pode faltar? Pensa só, a primeira apresentação de projeto é só uma planta baixa, geralmente é uma folha e a capa. E o demolir construir, né, tal. Mas, assim, é uma folha de projeto 2D, não tem nada assim, uau, que vai encantar, não tem imagem, não tem cor, assim, não tem material. Então, gente, tem que ser, mesmo ela não sendo aquela apresentação super legal de anteprojeto, que são as maquetes, a gente tem que tornar essa apresentação de planta baixa atrativa, tá, para o seu cliente olhar, se encantar. E ela é muito importante para a nossa próxima etapa. Então, tem que ter essa apresentação. Eu tô lembrando, tô contando para vocês aqui conversando, tô lembrando de um projeto que eu fiz também lá no inicinho, que é o casal da casa de estrutura metálica. Eu fiz já, gente, acho que 4 projetos para eles desde que eu comecei. Eles foram meus primeiros clientes de vida de escritório. Meus primeiros clientes de vida de escritório, assim. Eu peguei, lembra que eu contei para vocês que eu abri meu escritório em 2015? Eu peguei o projeto deles no final de 2014. Então, assim, eu ainda estava trabalhando em outro lugar, mas eu estava já querendo ter o meu escritório, e aí apareceu esse projeto. Meus primeiros clientes. E aí, eu peguei um apartamento inteiro para reformar, e eu lembro que quando eu apresentei a planta baixa, que foi o estudo preliminar, a minha cliente falou que ela dormiu com a planta baixa. Ai, gente, ela dormiu com papel, com projeto. Eu amei, igual criança quando ganha um brinquedo. E aí ela falou, nossa, que ela ficou uma semana agarrada naquela planta baixa. Então, assim, você tem que apresentar um projeto que o cliente vai se encantar, entendeu? Mesmo que seja 2D. E aí, o que a gente não pode esquecer nesta etapa, tá? Primeiro, quando você for fazer o seu estudo preliminar, a sua planta baixa, não esqueça de humanizar essa planta. Não basta você apresentar só aquele desenho de linha, tudo preto, colocar o nome do ambiente, sala, cozinha, quarto, não adianta. Humanize a sua planta. Gente, a chura é pesado. É chato. Eu odeio botar chura. Vocês não fazem ideia. Quando eu tenho que achurar uma planta, eu já fico nervosa. Hoje eu estava fazendo um estudo preliminar antes da nossa live, e eu até mandei para as meninas. Eu falei, por favor, gente, humaniza a planta para mim. Eu tenho preguiça de colocar chura, mas ela é muito importante. Então, assim, vamos humanizar a nossa planta. E não é só colocar a churinha, não. Piso. Não, o máximo que você conseguir de colocar, humanizar essa planta para o estudo preliminar, você faça. Coloca plantinha, coloca vasinho, coloca decoração, a gente coloca até cafeteira, né? Planta baixa, a gente coloca pessoas. Então, assim, tá a mesa de jantar, eu coloco uma pessoinha sentada lá, a outra na cozinha. Isso é muito importante, gente. O cliente olhar aquela planta baixa e se encantar. O projeto pode estar sensacional, mas ele olhar aquela planta técnica, aquela planta só com linha, que graça que tem, né?
Então, eu faço humanizo o máximo que eu conseguir. Por exemplo, nessa fase de estudo preliminar, eu ainda não escolhi o piso, correto? Eu não escolhi o piso. Eu vou escolher no anteprojeto. Mas eu já tenho uma noção do que vai ser. Eu tenho uma ideia, porque eu tive um briefing com esse cliente, e ele falou para mim, eu quero porcelanato, Luciana, e eu gosto mais de tom cinza. Ou, Lu, eu quero piso vinílico, tá? Eu quero vinílico na minha casa toda e não sei o quê. Então, você já tem ali no briefing, então já usa essa informação e bota ali já na sua planta baixa do estudo preliminar. É que eu li a pergunta da Fernanda, já te respondo, Fernanda. Coloca essas informações já no estudo preliminar. Então, se o meu cliente já me pediu o piso vinílico, eu já boto a achura de madeirinha. Se ele pediu porcelanato e ele gosta de cinza, eu já coloco uma achura ali no. Não que quer dizer que vai ser aquele tamanho de piso. Eu faço a achura lá 90 por 90. Pode ser 80 por 80, 20 por 20, isso aí eu vou ver depois. Mas ele já olha e já gosta. Aí, por exemplo, se você for apresentar e ele te pediu vinílico lá no briefing, e aí você apresenta a planta baixa, e só para deixar mais bonitinha, você põe lá uma achura quadrada e pinta ali de bege, como se fosse um porcelanato. Gente, a hora que ele olhar assim, ele vai falar: não, não, mas olha, eu não quero porcelanato, eu te pedi piso vinílico, você lembra? Entendeu? Então aí aquilo ali na cabeça dele já vai ficar assim: poxa, não era o que eu queria. E aí ele deixa de observar coisas importantes, tá? Fernanda me perguntou se a planta humanizada eu faço pelo CAD ou no Sketch. Olha como a gente faz no escritório, Fernanda. Até agora é o jeito mais fácil, é o jeito que está mais funcionando para nós, tá? Pode ser que a gente mude daqui a um tempo. Mas quando a gente vai até o local, a gente faz o levantamento. E aí, quando a gente vai passar esse levantamento, a gente passa pro AutoCAD. Eu acho muito chato e complicado, e as meninas também, começar a passar levantamento pelo Sketch. A gente prefere passar para o AutoCAD. Eu acho que é mais rápido. E aí, como a gente passa o levantamento ali para o AutoCAD, a gente passa todas as informações. A planta, aí a gente escreve o pé direito daquele ambiente, a gente escreve o peitoril, aí a gente coloca em forma de texto, né? Janela, altura do peitoril, altura da janela, a gente coloca a altura do pé direito, a gente coloca todas as informações necessárias, tá? Já coloca os pontos de tomada existentes, tudo mais. E aí, como o levantamento tá lá, eu já faço meu estudo preliminar ali mesmo, em 2D, entendeu? E aí eu brinco ali, porque se eu for passar isso, gente, agora que eu tô pensando, se eu for passar meu levantamento pro sketch, é uma maquete. Eu acho que vai me dar muito mais trabalho. Então, eu prefiro para o AutoCAD, que é mais rápido. E eu acho muito mais rápido mexer em layout no AutoCAD. Porque aí eu pego a cama, tá, muda, eu acho mais rápido, não sei. Eu prefiro. E aí, ele aprovando esse layout, eu levo ele pro sketch e eu começo meu anteprojeto, tá? Eu faço desse jeito. Aí a plantinha humanizada do meu executivo, a minha planta humanizada do meu anteprojeto, aí já vem lá no sketch e fica lindo, né? Fica muito mais bonito. Gente, eu vou aproveitar que eu esqueci de pedir, enquanto eu bebo uma água, pega o avião e manda para 3 pessoas. Nós temos 12 pessoas na live. Se cada um mandar para 3, vai aumentar. Manda lá para mim enquanto eu bebo essa água aqui. Deixa eu mandar também. Gente, tá um calor, mas um calor nessa cidade que vocês não calculam. Tá muito quente. Peraí, que eu tô mandando aqui. Pronto, mandei. Tá muito calor em Brasília. Nossa, e seco. Tá começando a secura agora, né? Mas tá muito quente. Pronto, já mandei, tá, gente? Manda aí também, por favor. Oi, Cristiane. Oi, Rose. Oi, Lari. Então tá. Vamos humanizar, vamos colocar pessoinha, vamos. E aí, sabe o que a gente faz também, gente, lá na nossa planta baixa? A gente achura as paredes de preto, fica tão lindinho, porque aí dá um destaque, sabe? A gente achura toda é um cinza bem escuro, aí dá um destaque com o piso, fica lindo. Aí a gente apresenta o nosso estudo preliminar dessa forma. Aí a externa, bota pedra, dá trabalho? Dá, mas fica lindo e ajuda a gente na nossa aprovação, tá? Outra coisa muito importante na parte do estudo preliminar, que é o segundo item que não pode faltar na sua apresentação, tá? As medidas.
as cotas. O que acontece? Quando eu faço o estudo preliminar, eu quero mostrar para o meu cliente como que vai ficar ali a planta baixa. Então, ele está visualizando, se for a construção de uma casa, como que é, né? Qual a disposição, onde é a sala, onde é a cozinha, closet, quarto, blá, 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 tudo, e quando for reforma, a mesma coisa. Mas aí o cliente começa assim, ele tá achando muito lindo, ele tá vendo que dá para passar do lado da cama, mas ele começa, qual que é a medida, Luciana, daqui até aqui? Qual que é a medida daqui até lá? Ele começa a me perguntar essas coisas. Então, como eu faço o estudo preliminar? Tudo isso, gente, a gente vai aprendendo. Aí eu apresento a planta humanizada, lindinha, e aí eu faço uma outra planta humanizada também, eu não tiro as achuras com cota. Então, meu cliente consegue visualizar aquela planta linda, sem nada, sem nenhuma informação, só coloridinha, tá? E com o nome dos ambientes, que eu acho mais legal e o mais, assim, assertivo para que ele aprove. E aí eu faço outra, então vai ter uma outra prancha com as medidas, então, com as cotas internas, com as cotas de qual que é o espaço de circulação que eu tenho da mesa até a parede, qual que é o tamanho desse banheiro, qual que é, Luciana, quanto que ficou aqui do lado aqui da cama? Nossa, eu tô achando esse quarto tá muito apertado. Então, gente, eles começam a perguntar e você tem que ter essas medidas. Se você não estiver apresentando o projeto com o arquivo aberto, você pode tirar as medidas, mas depois o seu cliente vai querer saber isso com aquele arquivo. Então, botem cotas e medidas, tá? E façam duas plantas separadas. Uma para ele visualizar tudo, lindo, maravilhoso, e a outra com cota. A minha cota é vermelha. Imagina se eu faço só uma plantinha humanizada com cota. A meleca que vira, porque assim, o cliente olha, ele não sabe, ele não é leigo, né? Ele não entende aquele tanto de número, linha vermelha passando no meio do seu desenho, tá? Então, isso também é muito essencial. Então, eu faço a minha humanizada, a minha cotinha, e a minha terceira planta do estudo preliminar, que é muito importante, que nem tava entrando nos 5 itens, mas eu vou falar, vão ser 6, na verdade. Eu faço demolir e construir. Se for uma reforma, gente, você tem que fazer o demolir e construir, porque você vai apresentar o projeto como ficou, o layout que você está propondo. E o cliente ele tem que entender como que você chegou naquela solução. Tipo assim, caramba, Luciana, meu quarto aumentou, mas de onde você tirou para aumentar? Ah, eu mexi ali no corredor, mexi ali e tal, tal. Então você tem que mostrar como você fez para chegar nessa solução de estudo preliminar, tá? Aí a terceira plantinha eu faço demolir e construir. Aí eu falo, ó, essa daqui, agora você vai entender como que nós chegamos lá naquela primeira. Eu vou demolir essa parede, eu vou construir aquela parede, tudo mais, tá? Aí fica mais fácil para o seu cliente entender. Me conta aqui, gente, uma pergunta assim. Qual é a etapa que você mais gosta de projeto? O estudo preliminar, o anteprojeto ou o executivo? Qual que você mais gosta de fazer? Lá no escritório, eu faço essa pesquisa com as meninas. E eu tenho pessoas que gostam de fases diferentes. Uma ama fazer estudo preliminar, que é isso, né? Que é a gente fazer o layout, a gente desenvolver o projeto e tudo mais. A outra ama a fase do anteprojeto, que é projetar. Ai, gente, eu tô com mordi na bochecha, desculpa. Aí tem hora que eu mordo de novo. Tá muito ruim. A fase de anteprojeto, que a gente vai projetar, que a gente vai colocar adornos. Aí uma gosta disso. E a outra ama executivo. Olha que maravilhoso essa equipe. Olha que maravilhoso, porque cada uma gosta de uma coisa. Olha, Fernanda, anteprojeto executivo. Amanda executivo, Jéssica estudo preliminar, a Nathalie, ou Nathalie, não sei, anteprojeto. Gente, o estudo preliminar só a Jéssica, o estudo preliminar eu adoro, eu gosto de todas, eu não sei escolher uma fase que eu gosto. Não, aliás, sei sim, mentira, sei. Eu gosto muito de todas. Antes, eu amava, assim, eu ficava horas no executivo, porque o executivo para mim era uma terapia. Só que hoje, assim, o que eu gosto muito é o de projetar, é o anteprojeto. Eu amo levantar maquete e, enfim, ficar botando adornos e tudo mais. Oi, Ale! Oi, amor! Eu vi que você mandou WhatsApp, amor, mas não consigo ler agora. Estou em live. Anteprojeto, então. Lá no escritório temos de tudo. Quem tá aí no YouTube, gente, se manifeste. Eu sei que tem gente aí, fala oi. Adorei, bom dia, Ale. Adorei.
Então tá, povo, vamos lá pro nosso terceiro item, que na verdade vai ser quarto, hein? Que eu já dei 3 dicas aqui. Essa dica está relacionada com a nossa apresentação de anteprojeto, tá? O anteprojeto é aquela fase muito legal, que a gente faz a maquete, que a gente põe os materiais, põe os revestimentos, enfeita, adorno. Eu amo também. E aí, o que é muito importante, uma dica super importante e que, às vezes, quando eu vou apresentar, eu não consigo achar o produto, eu não consigo achar a amostra, e eu apresento, e por mais que eu tente falar como é o produto, meu cliente fica assim, nossa, mas não tem nem um pedacinho desse MDF para eu ver, ai, não tem, não tem, sabe? Então, assim, é uma dica muito importante. Eu sei que é difícil, tá? Sempre que você puder, arrume a amostra dos produtos que você escolheu. Lu, não tem como arrumar amostra, não sei, é difícil para mim. Então, gente, pega imagem no site, imagem do Google, imagem no próprio site da empresa e coloca na sua apresentação. Não adianta você apresentar uma maquete linda, uma imagem linda, sendo que você não consegue mostrar para o seu cliente qual é aquele piso, qual é aquele MDF. Quando você montar o mood board, se for um mood board de fotinhas, pega as fotos e monta bonitinho. Se você tiver essa oportunidade, pega as amostras e coloca na frente do seu cliente para ele visualizar ali. Eles adoram, gente, adoram, assim, pegar o produto, né? Ver como é que é a textura. E eu sei que tem coisas que é difícil da gente arrumar. Por exemplo, esses dias eu queria muito mostrar um piso para um cliente, para um casal de clientes que eu tenho. E não existe aquelas amostras pequenininhas dos porcelanatos, só deu porcelanato mesmo, uma peça grande, né? E aí eu fiquei pensando, ai, gente, mas como eu queria ter essas amostras, sabe? Que faz tanta diferença você colocar um pedaço ali, um pedacinho do piso que você escolheu. E aí depois eu parei para pensar. Gente, que bobeira que eu estou dando. Toda hora tem obra. Tá acontecendo um monte de coisa, um monte de obra ao mesmo tempo. Como que eu nunca peguei as amostras das obras? Tipo, sobra piso, sobra revestimento. Como que eu nunca pedi para os meninos cortarem um pedaço para eu guardar? Gente, depois que eu parei para pensar nisso, me deu tanta raiva de mim. Aí eu comecei, agora todas as obras que eu faço, e você pode começar a fazer isso, quando você tiver sua primeira obra, você já pega e já pede para os meninos separar lá um pedacinho daquele porcelanato que você indicou e que seu cliente comprou. Um pedacinho daquele revestimento de parede. Isso, aí você vai colecionando ali, né, suas coisas, seus mood boards. E não adianta, por mais que eu faço e pesquiso e faço projetos totalmente diferentes um do outro, eu tenho as minhas peças queridinhas. Eu tenho porcelanatos que eu amo, e eu já falei várias vezes, né, tipo Bauhaus Lime da Porto Belo eu amo, Portinari tem vários que eu amo. Então tem um, gente, que eu falo, caramba, esse é bonito, ele dá para usar em vários lugares. E aí, como eu uso bastante esses pisos, assim, que é uma coisa que eu gosto, então, pronto. É só eu pegar um pedaço ali na obra, sobra tanto piso, eu pedi para eles cortarem 10 por 10, e aí eu levei para casa, agora pronto, eu tenho um pedaço do Bauhaus Lime. Todo cliente que eu for colocar, que não é todo projeto, tá, gente? Assim, eu tô falando, tem peças que eu amo e que eu vou repetir. Aí eu já tenho ele ali. Tá certo que vai virar uma pilha de trem, né, na nossa casa. Pilha de trem é mineira, né? Vai virar uma pilha de coisa, mas, gente, a gente dá um jeito de guardar esses negócios, dá um jeito de guardar. Bom dia, Nayara. Não é uma ótima ideia. Não, gente, é uma ideia tão simples que eu não sei como que eu não pensei nisso antes. Eu fiquei com tanta raiva. Inclusive, hoje eu vou passar o dia na obra, eu já vou fazer isso. Eu já vou chegar lá e vou pedir para os meninos cortarem para mim de todas as obras que tiver já com revestimento para eu trazer. Aí você traz, gente, tudo empoeirado, vocês não têm noção, o negócio tudo sujo. Meu carro virou uma poeira, porque eu trouxe um tanto de porcelanato, assim, pequenininho, mas tudo sujo, né? Aí eu cheguei em casa, limpei, coisa mais fofa. Aí você apresenta para o seu cliente, tá? Então, assim, Lu, não tenho amostra, ainda não consegui as amostras, não tem problema, vai no site, pega a imagem, coloca no seu mood, mas apresenta ela antes de você chegar na maquete. Apresenta ela para o seu cliente entender o que é. E às vezes a imagem não é tão real, né? Mas é o que a gente tem. Então tem coisas que eu faço isso. Por exemplo, eu coloquei um porcelanato, um MDF que chama Alecrim.
Se não me engano, é da Bernec. E eu não tenho a amostra do alecrim lá no escritório. Então, eu até solicitei para os meninos lá da marcenaria. E aí, minha cliente ficava assim, Lu, mas é um verde seco, é um verde claro, é um verde musgo, é um verde escuro. E eu tentando explicar o verde do alecrim. Peguei foto no site do alecrim, botei o alecrim na maquete, renderizei a maquete ficou parecendo uma foto. Mas não adianta. Ela ficava, é um verde assim, é um verde dessa cor, é um verde dessa cor, é um verde. Aí ela ficava, e eu ficava assim, aí começou a ficar até confuso. Aí eu falei, não, peraí, eu vou pegar essa amostra, porque, né, que é melhor ela ver. Então, eu já solicitei essa amostra, tá, gente? Então, é muito importante, a nossa quarta dica, mas eu vou dar 6, tá? Itens que não pode faltar na nossa apresentação do projeto. Outra dica, que parece que é uma bobeira, mas ela é muito importante. É você fazer desenhos, imagens que o seu cliente vai entender. Gente, sabe aquelas imagens conceituais, assim, aquela imagem assim, ai, que você pega lá no sketch, faz uns filtros e bota um trem muito doido, faz um muito. Aquilo ali é lindo, mas é para você postar no Instagram, para você mandar para um concurso, não para o seu cliente. Imagem conceitual é massa demais. Inclusive, tem vários cursos que ensinam a gente a fazer isso, né? E eu amo, acho lindo, mas não para o seu cliente. Sabe o que eu tô falando? Vocês entenderam? Aquelas imagens que às vezes é imagem com foto, com rabisco, e aí, enfim, às vezes faz a imagem, mas aí você bota. Como é que é? Não é filtro, é estilo lá no sketch, você bota um estilo que fica todo diferente. Tá lindo, tá lindo. E aí aquela coisa da faculdade, né? O conceito, tal. Tá lindo, mas gente, para o seu cliente aquilo ali, ele quer a coisa bonita, mas que ele entenda. Entendeu? Nada de conceito. Então, quando eu faço uma imagem, eu tento fazer a imagem da maquete para apresentar para o meu cliente como se ele estivesse dentro do ambiente. Então, eu ainda falo: olha, aqui é como se a gente estivesse entrando na cozinha, tá? É como se você estivesse em pé lá na porta da sua cozinha, você vai ver isso. É isso. Não vou colocar um rabisco, uma nuvem, uma fumaça, e aí o trem fica lindo, mas para ele não vai fazer sentido nenhum. Gente, o cliente, ele é muito real, né? Ele é real, ele quer ver como que vai ficar a casa dele, ele quer que funcione, ele quer uma coisa, todos os clientes falam, Luciano, eu quero uma coisa bonita, tal, mas eu quero uma coisa que funcione. Não adianta ser um negócio, você projetar uma coisa para mim que não vai ser funcional para o meu dia a dia. Tá? Então, eu já tive clientes que, quando eu apresentei o projeto de uma cozinha, eu botei um nicho lá em cima, assim, nos armários superiores, e dentro desse nicho eu botei livro. Adorno, gente, botei um livrinho. Sabe quando você coloca um nicho para colocar umas vasilhas, umas coisas bonitas na cozinha? Eu coloquei livro. Na hora que eu apresentei, minha cliente virou. Lembro direitinho, uma cliente mais velha. O apartamento era só para ela. Ela falou: Nossa, esses livros vão encher de gordura. Ela falou, vai encher de gordura esse livro. Nossa, não dá para colocar livro aí, não. Aí eu até explicar que foi só um adorno que eu coloquei, que é um nicho, mas pode colocar um monte de coisa, qualquer coisa que ela quiser. Não precisa ser necessariamente o livro. Ai, gente, então assim, tá vendo que essas coisas simples que tá lindo, mas o cliente pode encrencar. Imagina se você faz uma imagem muito conceitual, entendeu? Para ele aquilo ali fica uma coisa confusa. Água. Tá muito calor em Brasília. Minha água tá acabando. Oi, Beatriz. Oi, Cida. Vocês entenderam essa parte da imagem conceitual? Que é legal, mas que para nossa apresentação lá no seu escritório, no nosso dia a dia, ela às vezes não vai funcionar. Você pode até fazer para você postar no Instagram, que eu acho lindo, gente. Tem hora que eu olho uns Instagrams que eu fico apaixonada nas imagens, o jeito que as pessoas aproveitam, né? Dá aquela maquete, aproveita e tira um monte de imagem. Tem um curso que chama Leve Conceito, das meninas da Leve Design. O que é bom a gente tem que compartilhar, né, povo? Então, Leve Design chama Leve Conceito. É isso, você fazer imagens conceituais e é muito legal. É conteúdo para o seu Instagram, sabe? Você divulgar, é muito interessante o jeito que elas fazem. Eu comprei o curso e não consegui fazer por falta de tempo, mas é muito interessante. Só que para o seu cliente não é uma imagem boa para ele entender o projeto, tá?
Oi, Gabi! Que bom que você entrou, amiga. Oi, Pati. Então, essa é a nossa quinta dica, que eu acabei, vou dar 6 dicas, vão ser 6 itens, tá? E a última, que é o que a gente conversou sobre tudo até agora, até o momento, mas que eu vou reforçar com vocês, que é a gente fazer uma apresentação que encante o nosso cliente. Eu já vi projetos que nem era o projeto, mas a apresentação estava maravilhosa, o jeito que a pessoa apresenta. É um combo de coisas, gente, para a nossa apresentação para o nosso cliente. São algumas informações, tá? E aí eu vou passar para vocês o que eu vejo que é importante nessa caminhada aí de escritório, tá? Você montar a apresentação de um jeito legal e organizado. Gente, não repara o barulho, é que eu tô em casa, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá um barulhão aqui em casa. Então, assim, o que acontece? Alguns itens super importantes. Primeiro, monta a sua apresentação de uma forma organizada, por ambientes, enfim, organize a sua apresentação, pense que você é o cliente, tá? Que você é leigo, que você vai ver aquilo ali pela primeira vez. Como que vai ficar mais fácil para ele entender? Organizada e atrativa. Coloca cor, deixa bonita, coloca os materiais que você vai usar. Se você tiver como arrumar as amostrinhas, arruma ali, né, na mesa, tal. Então, isso tudo para o cliente é muito legal, gente. Nossa senhora, é um sonho que está realizando, né? Ele está vendo tudo ali pela primeira vez. Então, e aí você tem que, beleza, vai montar essa apresentação bonita. Mas não é só isso. É você também saber apresentar, tá? Então, eu já falei sobre isso. Teve uma semana que a gente fez a jornada do cliente, que foi sensacional, que eu só falei de apresentação de projeto, tá? E quem participou falou que foi muito bom, porque você saber apresentar faz toda a diferença, gente. Você saber falar do seu projeto. E outra, eu vou falar uma coisa real para quem está aqui. Lu, eu tenho medo de apresentar, igual eu falei que eu tive medo de fazer minha primeira apresentação, que eu tremia, que eu ficava nervosa. E eu vou falar uma coisa para você que eu acho que isso me ajudou a perder esse medo. Não existe no mundo uma pessoa que mais conhece do seu projeto do que você mesma. Foi você que fez, entendeu? Você que projetou. Por que a gente fica com medo de apresentar? Por que você fica insegura? A gente tem a insegurança do cliente às vezes não gostar, mas a gente não tem que ter a insegurança de. A gente não tem que ter medo de não saber falar, não saber apresentar, porque você é a pessoa que mais conhece seu projeto, seja para o seu TCC, seja para o seu primeiro cliente, seja para sua vida aí profissional, tá? Então, vá com segurança. E quando a gente apresenta um projeto segura, assim, seguro, né? Que a gente fala e a gente fala. A Cris falou que essa frase ajudou muito no TCC. Para mim também, Cris. Essa frase me ajudou mais depois de formada, assim, sabe? No TCC também me ajudou muito. E hoje, até hoje eu penso isso, não tem. Eu conheço o meu projeto melhor que qualquer outra pessoa na vida, então eu posso falar com propriedade dele e não ficar insegura, tá? E aí, quando você fala com segurança, quando você fala para o seu cliente, por que você pensou nisso? Por que você escolheu aquilo? Sabe? Gente, já muda a chavinha. Se a gente fica assim, não sei, acho que pode. Aí o cliente fala assim, você acha que eu posso mudar? Aí você, eu acho que pode, acho que ficar bom, vai ficar bom. E esse daqui, você acha que eu posso fazer também? Pode, assim, sabe aquela coisa que você tem medo de discordar, medo de falar, não, cliente, não vai ficar bom. Não, você tem que falar, você tem que mostrar por que você fez dessa forma, por que dessa forma vai ficar melhor que a outra, entendeu? Então, é saber também apresentar, é saber encantar seu cliente. E apresentar, gente, não precisa ser formal, não. Apresenta de um jeito muito tranquilo para o seu cliente. Pensa que você está realizando um sonho dele e pensa que você já sabe as intimidades tudo dele. Então, você não precisa nem ficar muito formal, não. A gente sabe o lado da cama que ele gosta de dormir, a gente sabe se ele usa ducha higiênico ou não. A gente entra ali na família, né? Então, sempre eu apresento assim de uma forma leve, de uma forma divertida. Não deixa as coisas sérias, eu deixo ele ter liberdade para ele falar, tá? E aí, outra coisa que eu vou falando, eu vou lembrando, outra coisa também que eu acho muito importante. Quando eu começo a apresentação, eu vou falar assim: olha, vamos lá então, vamos começar a nossa apresentação, vou mostrar aqui, vocês não têm noção tanto, tá bonito, gente. Tá, tudo bem que eu sou suspeita, porque eu que fiz, mas tá lindo. Aí eu começo a apresentar o projeto. E aí,
vamos supor que é um projeto gigante, então é muita informação para um dia, né? E eu deixo eles bem tranquilos. Aí eu falo assim, clientes, se você quiser me perguntar qualquer coisa, pode me perguntar, pode me cortar aqui no meio do projeto, não tem problema, tá? E aí você pode me falando, a gente pode ir vendo por etapas. Ah, posso? Então, assim, qualquer coisa eu te pergunto, então. Então, assim, eu não. Aí eu tô apresentando, aí eles. Ah, não, aí quando eu vejo a carinha de alguém assim, eu. Tem alguma coisa? Você quer fazer alguma observação? Eu sempre pergunto, sabe? Para não deixar acumular lá no final do projeto aquela coisa toda. Então, a gente vai por etapas e a gente vai conversando. A apresentação é assim, eu vou falando, eles vão falando também, enfim. É um bate-papo, tá? E ela é muito importante. Ela é muito importante. Gente, ó, quando você for apresentar, veste um negócio e fala assim, agora eu vou apresentar esse projeto. Vai firme, vai confiante, porque a nossa confiança, o jeito que a gente apresenta, faz toda a diferença para o cliente aprovar, para o cliente gostar e para a gente partir para a próxima etapa, que é o nosso executivo, tá? E aí, gente, me conta, vocês gostaram dos... Vou fazer um resuminho aqui, tá? Para quem entrou depois. Coisas, dicas que não, itens que não pode faltar na nossa apresentação. Achurar, achuras, humanizar sua planta. Humanize, tá? Não apresenta aquele projeto, xoxo, não, aquele caderno executivo, não. Humanize. 2, coloca-me cotas, sai cotando tudo, gente, porque isso é muito importante, porque o cliente quer saber o tamanho de tudo, tamanho disso, tamanho daquilo, qual que é a distância, qual que é a circulação. 3, imagens dos projetos que você escolher, se você tiver oportunidade, pegue as amostras para você mostrar lá para o seu cliente, para ele poder pegar, passa a mão e colocar, tal, e ver como que é a textura. 4, imagens, desenhos de fácil entendimento. Lembra que o seu cliente é leigo e ele não tem que ficar vendo as coisas, imagens conceituais. Não, isso aí é para a gente postar, é para um concurso, mas para o nosso cliente tem que ser algo simples e que ele vai entender, tá bom? E 5, monte uma apresentação que encante o seu cliente. Gente, até mood board eu pesquiso. Eu pesquiso como modelos de mood board, como fazer um mood board bonito, porque parece que é tão simples você pegar as imagens, sair colocando e falar, é isso aqui, mas tem curso que ensina a fazer mood board. Tem como você saber fazer uma apresentação legal. Aí, cada apresentação que vai passando, a gente vai mudando uma coisa, a gente vai melhorando, a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona. Aí eu deixo o nome do ambiente lá em cima e a imagem embaixo, que eu acho que facilita para o nosso cliente. Eu não saio colocando o nome do lado, se eu coloco o nome do lado, fica em cima da imagem, não fica legal. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Não é simplesmente chegar lá e ficar passando as imagens. Não, monta uma apresentação bonita. Mostra para o seu cliente que você estava pronto, esperando ele, só para mostrar isso. Online é a mesma coisa. Quando eu faço a apresentação online, eu compartilho minha tela e tem a capinha do projeto. Eu não chego já na primeira imagem do projeto. Tem a capinha lá, anteprojetos, tudo preliminar. O nome do cliente, fulano e ciclano. Tem filho, fulano, ciclano, 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 ciclano. Eu boto o nome dos filhos também. Então, assim, encantar o seu cliente. Meu Deus, a gente vai ver a nossa casa agora. Olha, eu fiz um projeto do Camilo e Silvanas, é um casal de clientes. Eles foram meus primeiros clientes. Quem acompanhou a live aqui sabe. Depois que eu ganhei Catarina, eu voltei a trabalhar praticamente do zero, né? Comecei do zero. E eles foram meus primeiros clientes depois disso. E aí, eles estão casados há muito tempo, têm filhos mais velhos e tudo mais. Eles resolveram reformar o apartamento todinho. E aí, eu fui fazer essa reforma. Quando a gente começou a apresentação, tava lá, apartamento, Camilo, tal. E aí ele olhou para ela e falou assim: "Nossa, parece que a gente voltou no tempo, parece que a gente tá casando agora, parece que é a nossa primeira casa". Então assim, aquilo ali emocionou eles, porque eu coloquei apartamento, o nome deles. Olha que coisa mais simples, gente, na capa. E aquilo levou eles para uma outra época, quando eles casaram, quando eles tiveram o primeiro apartamento, eles já são mais velhos, tá em muito tempo junto, muito tempo sem morando, sem reformar o apartamento. Então, isso já levou eles para, né, para um sentimento bom, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na nossa apresentação, que é o trabalho que a gente, é onde a gente vai mostrar todo o trabalho que a gente teve. A gente ficou lá um tempão naquela maquete, um tempão naquele desenho, um tempão. Então, essa é a hora mais importante, que a gente vai apresentar tudo o que nós pensamos, então a gente tem que fazer com muito capricho e carinho. Beleza, gente?